Primeiro, Marco, reforçar o que a gente já disse há poucos dias atrás, né, quando convidou vocês aqui para falar sobre o tema Arena, de que o Grêmio está no controle dessa situação, né? E nós aqui encaramos isso da forma como gestores do clube, e assim que a gente encara, e não com promessas. Então, isso faz com que a gente tenha que tomar todas as medidas que se esperam que o gestor tome quando está aqui na nossa posição. O tema da Arena sempre para nós aqui é um tema crucial para o Grêmio, né? A gente, desde o primeiro dia, tentou resolver essas questões, como já bem sabido. A gente acha que a compra da gestão coloca, sim, o Grêmio num outro patamar, né? Ajuda muito, inclusive na sinergia, nas operações do jogo, mas também melhora na questão da receita. Mas ele não é um tema tão simples quanto parecem fazer, não é? É claro que é importante numa negociação como essa a liquidez, né? E aí no caso do Marcelo, nós conversamos com ele, acho que porque tem que minimamente coordenar, né, as atitudes, os atos, da vontade dele de doar o dinheiro para a compra da gestão, para resolver esse problema, com aqueles atos que a gente faz no dia a dia, diariamente aqui, né, que a gente é obrigado a tomar determinadas medidas diariamente, porque nós temos, né, somos responsáveis pela gestão e não podemos abrir mão de tomar determinadas medidas. Então, a gente conversou sim, né, para acertar minimamente coordenar esses atos, porque não é uma questão só de dinheiro. De forma alguma, Marco. Muito, muito boa a tua pergunta, porque existem, numa negociação como essa, eu diria que, primeiro, a gente está falando do Grêmio, né? Vamos começar por aí. O Grêmio não é meu, não é de ninguém em particular, é uma instituição ainda que privada de caráter público, que pertence aos seus 10 milhões de torcedores. Então, todos os atos que a gente toma aqui, a gente tem que ser muito cauteloso para que isso não seja revertido lá na frente e que não cause um grande prejuízo para o clube. Então, como é que a gente se cerca, enquanto governança aqui, né, enquanto conselho de administração, de pessoas responsáveis, para evitar o menor dano, para não ter dano ou evitar o menor dano possível, né? Primeiro, num assunto como esse, a gente tem que chamar as comissões do Conselho Deliberativo para estudarem o caso, né? Passando pela aprovação das comissões, tem que se convocar uma reunião de Conselho Deliberativo para aprovar qualquer assunto que tenha a ver com a Arena. Isso já contando com a aprovação do Conselho de Administração, que seria o presidente e os vice-presidentes. Vamos mais além ainda, né? Existem uma série de ações judiciais de ambos os lados, não é? Que precisaria se fazer acordos nesses processos, né? Homologado pela Justiça. Seria o desejável. E isso só vai ser feito, né, com quem tem a caneta na mão, não é? E diria mais ainda, tem outros partícipes. No caso da compra da gestão, o proprietário hoje aqui da Arena é a Caragunes ou a S26, e existe alguém que tem o usufruto, né, que é o superficiário. Então, provavelmente, tenha que se pedir a assinatura deles também na venda da gestão, né? Então, veja como as coisas não são tão simples assim, né? Como também aí é uma questão de resguardo, né? A Arena ela é controlada pela Meta, a Meta está numa recuperação judicial. Talvez eu aqui com o chapéu de advogado agora fosse importante passar isso também, né, pela aprovação de quem, né, gere lá a recuperação judicial, para que não interfira aí no negócio ser feito. Então, assim, dinheiro é importante, ele é muito importante, a liquidez ela é fundamental para que o negócio se resolva, não é? Eu entendo essa vontade do Marcelo também, mas tem outros passos muito importantes a serem dados e respeitados aí para que o negócio não se transforme num outro problema para o Grêmio. Sem dúvida nenhuma. Eu diria que nós estamos assim acompanhando, não é? Porque essa foi uma iniciativa do próprio Marcelo enquanto pré-candidato, não é?
e que, obviamente, nós aqui como gestão e gremistas que somos todos, a gente quer a solução desse problema e se ele puder ajudar, bem-vindo seja, ou quem puder ajudar, bem-vindo seja, mas nos resguardando, né, de que pode não dar, como já não deu várias vezes, desde o COF com o Romildo, inclusive conosco aqui. Então, assim, a gente precisa resguardar aqui, a gente está resguardando os interesses do clube. Né, eu não quero entrar em temas políticos, a gente está aqui muito focado no Grêmio, mas não tem como negar que não auxilia. Tá? Se prejudica, deixar para cada um avaliar, mas assim, não auxilia, né? Então a gente, muito embora agora já estamos mais alinhados com o Marcelo, a gente chamou essa conversa porque entendeu importante para que entenda tudo aquilo que a gente está fazendo diariamente, né? As medidas que a gente toma nesse assunto e que não pode ser, em algum momento elas conflitam e eles têm que entender, né? A gente levou aqui para cada movimento que a gente faz, a gente refletir muito, porque são muitos partícipes, é um imbróglio jurídico tremendo, e nós estamos mergulhados aqui. Podemos deixar passar uma coisa, imagina quem não conhece ainda todo o processo como nós conhecemos, né? Então a gente achou por bem, né, alinhar minimamente. Eu não tenho dúvida de que não vou chamar de facilidade, mas que a oportunidade para agora, para poder negociar a compra com a liquidez, se deu muito em função do trabalho feito ao longo dessa gestão e também um pouco das outras, né? Foi apertando e fomos exigindo os nossos direitos, né? Vamos colocando dessa forma assim, né? Então, claro que isso, né, a gente compensar a sessão onerosa, a gente exigir determinadas situações aí contratuais, coloca numa situação desconfortável e pode trazer, né, um benefício numa negociação para quem tem essa liquidez, não é? Então, eu vejo assim, muito dessa situação atual passa porque a gente tem, né, quando possível, a gente tem feito aquilo que se espera de um gestor no meu lugar aqui. Eu não tenho outra escolha se não fazer as medidas que a gente tomou. Hoje em dia, com a governança, com a obrigação, né, com as leis que estão aí e que modificam a toda hora, o Conselho de Administração ele tem obrigação de zelar pelo patrimônio do clube. Senão eu posso ser cobrado quando saio daqui. Né? Então eu não posso me furtar de tomar determinadas medidas. É isso que é importante, né, todos entenderem, inclusive até isso a gente diz para o pessoal do próprio da Arena, olha, já que não estamos conseguindo na via negocial, na notificação ou conversando, determinadas situações não estão sendo respeitadas, é uma obrigação minha como presidente do clube, como presidente do Conselho de Administração, todos, tomar as medidas legais que a gente tomou. E vamos continuar tomando até o último dia que nós estivermos aqui. Eu tendo boa vontade, eu acho que sim. Né? Tem algumas questões que a gente já conversou, né, que não entende por que não se resolvem, como alienação fiduciária, como... Né, para fazer a permuta, tendo boa vontade dessas partes, sim, mas o que a gente controla aqui é somente o interesse do Grêmio, né? A gente não controla o interesse da Arena, o interesse de todos esses partícipes. Possível né? Eu acho que, de novo, né, com liquidez é mais fácil, né? Botando dinheiro, talvez até um ágil para se tornar interessante, né? A saída, isso possa ajudar a acelerar, acho que ajuda a acelerar. Então, acho que um pouco de boa vontade da parte de todos os partidos, a gente consegue resolver, sim, isso ainda dentro desse ano. O senhor acredita que vai ser o presidente que vai assinar a compra da gestão da Arena? Olha, eu não estou preocupado se eu vou ser o presidente que vou assinar. Eu acho que todos que passaram por aqui, seja presidente, ou vice-presidente, ou quem trabalhou jurídico, todos contribuíram bastante, né, para que chegássemos a um ponto de resolver essa questão. Eu espero que ela se resolva para o bem do Grêmio,
né, para que a gente possa virar essa página, para que quem sentar nessa cadeira ou quem estiver aqui possa realmente se concentrar em futebol, né? Hoje eu gasto muito mais tempo nessa parte, vamos dizer assim, administrativa, e a Arena é uma que ocupa muito e vai sempre ter isso, né? Mas draga muita energia do clube, quando a gente poderia estar focado em outras situações. E aí, como eu falei no início, né, aumentando a receita que a Arena é capaz de proporcionar para o Grêmio, aí poder investir ainda mais no futebol e se tornar ainda mais competitivo. Essa antecipação, de novo, ela não auxilia. Em vez de nós, todos os gremistas, estarmos juntos, tentando fazer o Grêmio mais forte para ganhar e chegar mais longe nas competições, o que a gente vê são movimentos preocupados se vão ficar ou não vão ficar o ano que vem aqui, se serão conselheiros ou não serão conselheiros. Isso também draga energia, isso também acabam tendo, né, diretores que saiam do clube e são menos, né, auxiliando para aquilo que deveria estar todo mundo hoje, né, focado, que é ajudar o clube a alcançar as vitórias. E lá no momento oportuno fazer esse debate, né, do que é melhor para o Grêmio, né? Eu sou o primeiro, né? Se o que for o melhor para o Grêmio que a gente na hora da discussão for fazer, eu serei o primeiro a adotar essa medida. Então, eu só acho que essa antecipação, e muito antecipado, né, que foi, acaba quase que sonegando o último ano de gestão, porque, na verdade, as pessoas não estão preocupadas com o time em campo, estão preocupadas com outras situações paralelas. Mas nem de maneira, a gente entende que não é o momento, né? Não é esse o momento, a gente tem que estar focado no Grêmio, nessas questões pesadas administrativas, como, né, a Arena, que é o motivo da nossa conversa aqui, no futebol também, que é o carro-chefe, que é aquilo que a gente deveria até estar falando, né, numa visita de vocês aqui. A gente tem que tratar de outros assuntos tão fortes ou mais quanto o futebol, e não estamos, né? Então nós da gestão, Conselho de Administração, estamos focados em tocar o Grêmio da mesma forma responsável que a gente pegou desde o primeiro dia. No momento oportuno, lá, depois das eleições do Conselho, depois da eleição do presidente do Conselho, aí que o novo presidente do Conselho vai chamar as eleições presidenciais, aí sim a gente pode pensar, né, se vai ter candidatos, se não vai ter candidatos, se vamos manifestar, se vai ter alguém para contrapor ou alguém para não contrapor. Então, a sua decisão de, daqui a pouco, tentar uma reeleição, indicar alguém do seu grupo político, das pessoas que convergem na gestão, vai acontecer apenas... Vai acontecer apenas bem mais tarde. Estamos bem longe dessa data ainda. Até lá, eu estarei focado 110% no Grêmio. Sei, eu acho que mudou um pouco, né? Vamos colocar assim, já na minha eleição, acho que foi a primeira que não houve aquelas grandes figuras do Grêmio que, mesmo pós a abertura da votação ao sócio, a gente tinha muito, né, aqueles grandes dirigentes que construíram o Grêmio nos últimos 40 anos, eram muito importantes nesse processo, né, como foi o Dr. Fábio Koff, o Paulo Odoni, o Cacalo, o Hélio Dourado, mesmo o Praz, que é uma pessoa importante aí, que apesar de não ter sido presidente. E hoje muitos não estão aí, né, ou se afastaram do clube. Então, eu acho que eles eram grandes norteadores, seguravam, né, diziam o momento, ajudavam, por mais que não fosse da gestão. E acho que agora nós estamos vivendo um outro momento, né, onde essas figuras não existem novas, e aí a gente está vendo uma nova forma de procedimento aqui no Grêmio, que, ao meu entender, não é a melhor. Olha, se eu me preocupasse com as críticas, eu não tinha entrado no futebol há 30 anos atrás, né? Passei pelo departamento de futebol 3 vezes, em momentos ruins, né? De pegar
na ponta de baixo e escapar, e isso faz parte de quem está aqui, né? Eu não controlo o que as pessoas falam, eu me preocupo muito naquilo que eu posso controlar, então me concentro em trabalhar para o clube, em fazer o melhor que a gente pode aqui, dentro das condições. Acho que vai ter um momento de encarar determinadas críticas aí, que hoje eu escuto muito pouco mesmo, porque o meu foco é no Grêmio, né, nessa grande responsabilidade que a gente tem de guiar nesse momento histórico pelo qual o futebol brasileiro passa, pelo qual o Grêmio passa. Acho que se a gente, né, parar todos os setores do Grêmio, né, como a gente pegou e como está hoje, né, eu vejo crescimento. O resultado de campo poderia ser um pouco melhor? Poderia, mas uma coisa é time, outra coisa é clube, né, eu penso muito o Grêmio para 50 anos, eu penso o Grêmio, né, no tempo, e por isso tomamos, inclusive, decisões, né, que poderiam nos beneficiar momentaneamente nessa gestão, mas poderia colocar o clube, né, como, por exemplo, a venda dos direitos, que tanto foi discutido lá dos direitos de televisão. Então é isso por enquanto, eu não me preocupo com as críticas, eu sigo fazendo o trabalho e a história aí vai contar, né, quem é quem. É uma janela que ela abriu ontem, né, e que vai até, se eu não me engano, dia 12 de setembro, uma janela bastante grande, que costuma esquentar mais no final, né, especialmente para saídas. Não eu acho que a condição do Grêmio é muito similar a muitos clubes no Brasil, né, então, assim, a parte financeira é uma parte que pega bastante, né, nós não estamos no nosso melhor momento, mesmo dentro da gestão, mas mesmo assim a gente está fazendo o esforço de tentar buscar algumas peças pontuais que o Mano pediu, né? E que a gente entende, né? Que a gente entenda que quando venha para o Grêmio, venha realmente para solucionar uma posição ou dar uma alternativa que o Mano não tenha. Isso nem sempre é só com dinheiro. Vide o caso ali do Alex Santana, que entrou muito bem, que veio por empréstimo do Corinthians. Então a gente está trabalhando, né, mas não vai ser uma janela de contratação milionária, porque a parte financeira, infelizmente, não permite isso. Tem que ver quem vai vender, né, dependendo do jogador, se for recusável, tem que repor, e aí pode ser que o investimento seja um pouco maior com esse dinheiro, ou não. Ou então, se é um jogador menos utilizado, mas que aí nos permite trazer para outros setores. Isso é difícil dizer agora, né, Marco? Mas a ideia é, sim, ainda trazer alguns jogadores pontuais para ajudar o Mano. O Mano deu a entender, assim, nessa conversa que a gente teve, que seria um zagueiro para jogar pelo lado direito, né? Peça que vocês já estão procurando há algum tempo. Um volante mais defensivo e aquele, como ele definiu, o quarto homem de meio campo. Esse jogador que começa pelo lado e se soma ao meia para ajudar. Seriam essas três posições? Vocês estão procurando outras posições também? Não, mas é por aí. Eu acho que essa aí já é uma unanimidade aí do que seriam as maiores carências do Grêmio. Claro que o Grêmio, um clube desse tamanho, está sempre de olho no mercado, oportunidades, mas basicamente seriam essas as nossas necessidades. Eu vou começar falando lá do meu colega, do presidente do Peñarol, né, que eu brinco, falar até papagaio fala, né? Então, boa pergunta para esclarecer, de que a gente já deu por encerrada essa negociação, já faz uns 15 dias, já inclusive te dá uma outra informação, né? A gente até já notificou para que ele pare de passar informações vamos dizer assim, equivocadas do negócio, e nós respondemos recentemente, bom, se tu quer, a condição é essa, que é uma condição de venda do atleta. Isso pode se modificar nas próximas horas? Pode, tá? Porque, né, futebol é dinâmico, mas assim, hoje essa é a situação, né? Não tem nada de novo nos últimos 15, 20 dias que nos faça entender o porquê essa certeza de que ele sairá da forma como eles querem que o Arezzo saia daqui.
Mas esse é um problema que desde 1903, 1904, todos os clubes, no caso do Grêmio, nós temos, né? A necessidade de pagar as contas, a necessidade de vender, ela existe sim, não é? Agora vai depender de qual jogador, qual a posição, se tem reposição interna ou não, se precisa buscar fora. Porque não existe jogador inegociável, né? Depende da proposta que chegue. Então a gente espera poder manter quanto mais as nossas joias, a gente sempre espera manter, sempre espera agregar, mas em algum momento, né, a venda ela é absolutamente necessária para todos os clubes para poder fechar as contas, né? Senão... É difícil, Marco. Veja só, essa é uma questão que a gente poderia falar aqui uma manhã inteira, uma semana inteira sobre isso, né? Tentando ser sucinto com relação a isso. Bom, a gente tem 2 times que fogem um pouco do normal pelo tamanho de torcida e de poder de compra, né? E aí eu falo até do Flamengo, obviamente, mas até do Corinthians, né? O Palmeiras já é um caso similar, mas ele se organizou de outra forma ao longo dos 10 anos, né? Primeiro se injetou muito dinheiro, foi organizando de dentro para fora. Para chegar nisso, a gente tem que também sofrer, né? E fazer o nosso dever de casa. Aqui o próprio Flamengo fez isso durante 6 anos, disputou muito a ponta de baixo da tabela, pagou suas contas para, né, não ter mais a carga de juros e poder investir mais no futebol. O que o Palmeiras fez foi bem diferente, não é? Foi uma outra forma de chegar num lugar parecido. Então, assim, dá, só que é um trabalho de muitíssimo longo prazo que muitas vezes o torcedor não tem paciência, né? A gente tentou fazer um híbrido, né? Não tentar secar tanto, né? Investir um pouco mais no futebol, e ainda assim, eu vejo, né, de tanta coisa que se fala, o Grêmio é o 5º, 6º maior clube do país, mas tem a 12ª folha, né? A gente, pro tamanho do Grêmio, poderia até ter maior, vamos dizer assim, como muitos clubes tem, mas a gente já está fazendo um esforço tremendo, já é difícil de caber no bolso essa folha. Então, para te ver a loucura que alguns clubes fazem. Então dá para fazer? Dá, né? Mas aí é uma série de questões que a gente tem que tratar aqui, até o próprio sistema eleitoral do Grêmio às vezes não permite isso, porque tu tem uma interrupção, e aí se o resultado de campo não vem as críticas e passa aquilo que é interessante para a eleição e não realmente o que deveria ser passado, né? A gente entende, é do sistema, né? Tem quem gosta desse sistema, quem não gosta. Depois de sentar nessa cadeira, eu posso dizer que por isso dei já a declaração dizendo que hoje seria favorável a uma SAF. Mas não é qualquer SAF. Aliás, dizer isso sou favorável à sociedade anônima. Não é isso. Eu sou favorável a que o clube tenha, assim, um investidor que tenha a cara e os interesses e que tenha a sinergia do clube, né? Aí existem grandes empresas mundiais que atuam nesse setor e que não estão ali para explorar, não é um dono que faz negócio do seu próprio bolso, né? Então, assim, usando o exemplo da Fenway, que está no Liverpool, lá do pessoal atrás do Arsenal, que tem também outros times de basquete, time de futebol americano, né? São empresas que lidam com entretenimento e com esporte e tem um trabalho de longo prazo, o do City, né, que está com o Bahia. Então, assim, nesse sentido, se no futuro, né, o Grêmio encontrasse isso, eu veria com bons olhos, porque senão, nesse período aí de eleição, de disputa, ou mesmo de movimentos, isso a gente vê se o resultado de campo não chega, em curtíssimo prazo, a gente não consegue ter uma estabilidade para um crescimento realmente profissional, né? É o que a gente vê
tipicamente no Bahia. O Bahia ainda não ganhou grandes títulos, mas cada ano a gente vê que ele dá um passo para chegar lá, bem estável, né, profissional. A SAF não aquela em que o investidor é sócio minoritário. Em que daqui a pouco... Aí, veja bem, isso é o de... Não vou dizer que é o de menos, tá? Mas, assim, é uma questão de governança, né? Porque quem coloca o dinheiro quer decidir também, né? Mas se ele é minoritário, bom, vai colocar ali na governança algumas travas. Se ele, dependendo do quanto é o aporte, o Grêmio coloca as travas também e faz algumas exigências para estar junto na operação. Isso é uma questão de governança, não é entregar a chave, virar as costas e tomar banho de piscina na piscina do clube, não é isso. Né? Agora, em vez de estar preocupado quem vai, quem vem, em ideias, a continuidade ela é muito importante. Sempre que tem continuidade, a médio e longo prazo o resultado chega. Eu acho assim, essa é uma pergunta, né, se está pronto. Sim, a gente está muito feliz com essa dupla, né, que acho que encaixou bem, e que está dando, a gente vê evolução nos treinos, nos jogos, nos jogadores. Agora, é o jogo que vai mostrar se a gente realmente está pronto ou não está, não é? Jogo a jogo. Eu acho que o Grêmio tem bons valores, sim, que poderiam, né, que a gente poderia estar num outro patamar um pouco mais acima, e é uma questão às vezes de encaixe. A gente vê como é que é o futebol, um time que às vezes é desacreditado, emenda um número de vitórias, pega confiança e aí se torna um grande time, não é? Então, acho que a gente está com uma boa comissão técnica, tem jogadores capazes de poder fazer uma boa campanha nas duas competições. Pelas conversas que a gente teve até antes, acho que isso deve ter sido no jogo treino contra o São José, né? E ele, na vontade de querer continuar, a gente via o jeito até conversando com o Mano, de caminhar, que poderia ter sentido alguma coisa, e realmente depois se confirmou. Então, para te ver, a vontade que ele tá de acertar, de voltar logo pro time, isso acaba, né, escondendo para tentar voltar, não é nada, talvez não seja. Infelizmente foi, ainda bem que é uma lesão grau 1, que é pouco tempo, aí logo ele já vai estar de volta e vai poder trabalhar com a gente. Mas essa questão preocupa para a continuidade? Porque... Mas se preocupa de que forma? A repetição de seguir... Não, mas infelizmente é normal no futebol, né? Alguns jogadores, claro, normal no sentido de jogadores que vêm um longo período num outro tipo de treinamento no país de onde ele vem, a quantidade de carga que ele tinha, voltar para essa loucura que é o futebol brasileiro, que se joga quarta e domingo, né? Agora ainda tivemos essa parada. Com distâncias tão grandes, com muitas viagens, isso infelizmente é mais comum do que em outros países. Está renovado. Me lembro que um tempo atrás ele estava brigando com a gente porque a gente abriu o CT às 6 da manhã. Ele queria chegar antes. Eu disse, não vou botar segurança só para ti. Aí toda uma estrutura, né? E abrir o CT e gente na academia e tudo. Até para frisar bem, os jogadores chegam 8h30, né? Se apresentam para entrar em campo, treinar 9h30, às vezes até 10h30. Então chegam às 9h30. Então ele chega muito antes e faz o trabalho dele, que ele gosta. Ele usa bem a estrutura do clube, academia, câmeras hiperbáricas, vai no nutricionista, conversa com ele, pesa a comida. Mas obviamente não é só por isso que se renovou, né? Porque o resultado de campo também... É um grande jogador, é um jogador que dá um bom exemplo, sim, a outros jovens, e que nessa dificuldade de achar um centroavante, né, dessa qualidade, estamos muito felizes de poder ter renovado com ele. Não tenha dúvida, acho que sim, acho que todo mundo quando passa por aqui alguma coisa de estrutura, de infraestrutura deixa, né? Isso foi algo que a gente já conversou desde o início lá, era uma preocupação nossa.
E tem muita coisa para ser feito ainda, dá para fazer bastante coisa. Isso está sempre se renovando, né? E a gente tem outros sonhos também, grandiosos, pensando o Grêmio por daqui a 50 anos, né? Talvez na cidade do Grêmio. Então, fico feliz porque isso, não tenho dúvida de que ajuda os atletas a se desenvolverem e a gente poder ter melhor resultado dentro do campo, inclusive até com melhores vendas, né? E até chamar o jogador para vir aqui. Quando o seu colega diz, não, pô, aqui não falta nada, aqui tem uma estrutura de primeiro mundo, isso é muito importante para o jogador decidir vir hoje em dia. Independente do número de lesões que tem hoje, que isso pouco importa esse número absoluto, assim, o que nos importa é que aquela taxa de retorno ela aumentou, né? A taxa de disponibilidade, na verdade, que a gente trabalha, né? Se a gente fizer um cálculo do quanto é que vale um jogador, não é nem questão de dividir por dias, e sim por partidas que ele está disponível para o treinador. Não é se a gente contar que, exagerando, 70 partidas, é pegar todo o custo dele anual e dividir por 70. Um jogo que ele não esteja, ele é um dinheiro jogado fora, né? Então, assim, a gente busca, a gente aí como conselho de administração, o Gustavo Bolognese, que está à frente desse projeto, é oferecer ao treinador a totalidade, o máximo de jogadores ou a totalidade para que ele possa dali escolher o melhor time, melhor banco, né? E para isso que precisa de uma estrutura também, né? E não é só também nisso, né? Mas é a possibilidade de treinar em campos diferentes, dependendo do teu próximo jogo, é a possibilidade de tu simular determinadas situações, de tu melhorar outras habilidades cognitivas ou de raciocínio rápido. Isso tem muita coisa que pode ser feita legal ainda. E eu fico feliz que a gente conseguiu dar um passo, né, importante de como a gente pegou e de como está no dia de hoje. Olha, é impressionante como mudou só dentro da minha gestão, em 2 anos, de quanto a gente pegou. E eu começo falando até pelos custos e salários dos jogadores e como eles estão hoje, né? Então, realmente mudou muito. Jogadores que quando a gente contratou eu já achava caro, mas como já esse valor, olhando 2 anos e meio atrás, já não, os valores são totalmente diferentes. Nós pegamos aqui também o início das SAFs do Botafogo, Bahia, né? No primeiro ano nosso até o Bahia jogou o último jogo para não cair em 2023, depois já 2024 classificou para a Libertadores e está cada vez consolidando mais, e a gente vê, né, contratações de jogadores aí do próprio Bahia de 15 milhões de dólares, acho que foi o maior deles, né? O do Botafogo também fazendo contratações nesse nível. Então, assim, os salários aumentaram muito porque agora existem mais clubes com capacidade de pagar bem. Não tem atletas, vamos dizer assim, Tier 1, né, a primeira faixa para atender todos esses clubes. Então, o que acontece? Um leilão, né? Quem paga mais leva o jogador. E quando acabou, vamos pegar aí os zagueiros dessa faixa número 1 aí, tu tem que partir para do 2, que também acaba sendo caro porque não tem outro, não é? Então, no momento, a gente está num momento bastante agressivo dos clubes, com um custo bastante alto. Eu acho que aqueles clubes que não apostarem em médio e longo prazo, em fazer seu trabalho de casa interno, né, de governança, de enxugar as contas, de pagar contas também, pode perder espaço ali na frente. Eu te diria, com toda a franqueza, estou animado sim, né? Estou acompanhando, como diz, porque isso é uma iniciativa do próprio Marcelo, da sua equipe, do seu advogado, do Marlon. Estou animado e tenho fé de novo que isso se possa resolver o mais breve possível. O senhor vai, então, voltar também no assunto que a gente já falou, o senhor vai aguardar para decidir qual vai ser o seu grau de participação no processo eleitoral do Grêmio.
Se vai ser só como associado, se vai ser como apoiando alguém, ou se vai ser como senhor, candidato ou indicando alguém. Exatamente, vou aguardar. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Agora o campeonato retoma final de semana, temos Sul-Americana. A gente sabe que o campo é importante, né, Marco? A gente não atua bastante tempo no futebol, mas também reconheço aí enfim, tem alternativas importantes para o Grêmio, né? E sempre que são alternativas boas, eu sou o primeiro a aplaudir, ou a querer ajudar, ou a querer, né? Que o mínimo de vaidade, o que a gente está aqui é para ajudar o clube, eu vou dar minha colaboração sempre que eu puder e sempre for chamado, mas essa questão aí de candidato ou não, a gente vai ver só depois das eleições do Conselho. Olha, já estamos muito próximo, né? Eu diria que bastante encaminhado, só que a gente ainda também tem 6 meses aí de contrato com a Umbro, né? Então a gente tem que finalizar essa situação e pensar junto a forma, né, de que vai encaminhar, né? Se finalizado com essa nova empresa. Então é isso. As cenas dos próximos capítulos também, em breve a gente pode anunciar algo bem legal que eu tenho certeza que a torcida vai gostar muito. Né? Que tem que entender que ou tu recebe enxoval e royalties, ou só dinheiro, e com o dinheiro tem que comprar depois o teu enxoval. Né? Então, assim, dentro dessa característica, eu posso afirmar que o contrato que a gente está finalizando é um grande contrato para o Grêmio.